Hoje eu vou trazer um case real que aconteceu há pouco tempo durante uma sessão com um cliente meu. Esse profissional, esse executivo, chegou me relatando que estava com um problema, que precisava tomar uma decisão. Na verdade, ele já acreditava que tinha tomado essa decisão, que ele iria se recolocar, colocar à disposição novamente para o mercado de trabalho, porque ele estava com sérios problemas dentro da empresa na qual ele estava exercendo as suas funções. E aí eu trouxe para a gente levantar alguns entendimentos, porque isso pode estar acontecendo com você, ou pode estar acontecendo com alguém da sua equipe, ou na sua empresa, um ambiente que você convive, que pode também te trazer algumas clarezas e consciências a respeito do cenário, para te apoiar também um pouquinho sobre as suas próximas decisões e diretrizes, ok? Então o caso aqui é um executivo de vendas. Esse executivo de vendas chegou me relatando que já não suportava mais estar na empresa dele. Ele já estava lá há 3 anos e agora chegou no finalzinho do ano, chegou me dizendo que já não suporta mais porque ele já estava tendo sérias dificuldades com os processos da empresa. E aí a gente sentou para conversar e eu fui entender um pouquinho mais do que ele me trouxe. As principais queixas desse executivo é que ele precisava urgentemente buscar uma recolocação, então ele precisaria de uma orientação para como ele se inserir novamente nesse mercado e concorrer a alguns tipos de vagas, entender um pouquinho quais as oportunidades ele poderia enxergar diante desse novo cenário de recolocação, e que ele me trouxe uma grande desmotivação, que segundo ele já tinha perdido a vontade de atuar onde ele estava atuando. Quando eu comecei a avaliar um pouquinho sobre qual era o cenário real desse executivo, eu comecei a levantar algumas questões que eu acho muito interessante a gente compartilhar para que você entenda um pouco mais. Então ele me trouxe um cenário de muita desmotivação. Ele me relatou também que uma das principais dificuldades dele é que ele estava com problemas no processo. O processo da empresa estava muito moroso e ele estava tendo dificuldades com alguns departamentos. Também me apresentou dificuldades com chefia e com alguns clientes, ok? Quando ele me trouxe essas dificuldades, a gente foi aprofundando um pouquinho mais para eu entender. Falei, ok, vamos separar o fato, ok, da emoção. Então, quando a gente faz esse trabalho de separar quais são as emoções e qual é realmente o fato ou o cenário atual, o cenário problemático, ou qual é o problema principal que esse cliente traz, a partir daqui a gente já consegue separar para conseguir mapear melhor o que realmente está acontecendo. Então a gente separou o fato, eu fui entender um pouquinho as reclamações, desmotivação, ele me trouxe algumas informações a respeito dos processos, que como sendo um executivo de vendas, ele fazia toda a etapa que cumpria a ele, mas que quando isso chegava na empresa, a morosidade travava. Com isso, ele estava tendo algumas dificuldades com os clientes, reclamações, algumas desistências também. Ele achava que ele tinha que ficar apagando incêndio com alguns clientes e isso estava incomodando muito ele. Esse cenário, ok? Quando a gente separa e a gente vai um pouquinho para o mundo dessas emoções, a gente começou a desvendar também algumas emoções que estavam envolvidas nesse cenário desse cliente. Então ele me trouxe a desmotivação, ele me trouxe frustração também muito forte, ele me trouxe baixa de energia. Segundo ele já não estava tendo tanta energia para fazer as viagens, para fazer as reuniões que ele precisaria com esses clientes. E ele me trouxe aqui também um pouquinho de raiva, que foi exatamente isso que ele me falou.
eu sinto um pouquinho de raiva. E aí eu questionei, raiva de quem? E aí ele me trouxe raiva dos processos e raiva da chefia, que na verdade eram os líderes, né? A empresa havia trocado há pouco tempo o principal líder desse executivo. Então houve uma troca de líder aqui que aconteceu e que aí esse todo o cenário, tá? Ele colocou tudo numa caixa só e aí realmente a gente não consegue tomar decisão e a gente fica muito mais difícil de enxergar cenário, certo? Então ele me falou que ele sentia um pouquinho de raiva por conta desses processos morosos e por conta dessa chefia. Quando a gente trabalhou um pouquinho mais essas emoções, ele me trouxe que ele estava começando a sentir baixa estima. Ele já começava a perceber que ele já não era um pouco mais tão capaz de continuar fazendo o que ele queria, certo? Separamos os cenários. E aí eu comecei a falar, ok, você quer buscar uma nova oportunidade numa empresa, é isso? Então ele me trouxe aqui que o objetivo principal dele era nova colocação no mercado, uma nova vaga, certo? Eu falei, tá, vamos entender quais são os reais motivos de você querer realmente buscar uma nova vaga? E ele me falou, cansei, tô desmotivado, tudo isso daqui, todas essas emoções. Quando a gente faz um trabalho de trazer essa pessoa, esse cliente, para entender um pouquinho mais quais são as emoções que estão engatilhando isso que ele me trouxe, porque isso aqui que ele me trouxe não é a base da emoção, são emoções, digamos, superficiais, estão lá no topo do iceberg. Então eu precisaria fazer um aprofundamento com ele para entender quais são as raízes desse processo. Por que eu estou falando isso? Porque já era a segunda vez que esse executivo me procura para fazer uma transição de carreira. A segunda vez que ele me procura com o mesmo motivo. Então, como é um cliente que eu já acompanho há algum tempo e que me trouxe exatamente o mesmo cenário, o que eu fiz com ele? Nós começamos a trabalhar e a relembrar um pouquinho os acontecimentos atrás que trouxeram ele até onde ele está hoje, certo? Então, quando eu questionei para ele, eu falei assim, olha só, lembra que da outra vez que você me procurou, você me trouxe cenários bem semelhantes? E aí a gente foi puxar um pouquinho na memória, eu fui levando ele para acessar um pouquinho essas informações e ele falou assim, realmente, lá na outra empresa, quando eu te procurei, eu estava bem desmotivado também, eu achei que não conseguia, mas nesse caso é diferente. Nesse caso, o problema está aqui, é porque o processo da empresa, e aí sempre fazendo um movimento de culpar a empresa ou culpar a chefia, justificando que isso era a razão dele buscar uma nova vaga e uma recolocação no mercado. Quando eu fiz o caminho inverso com ele, falei assim, peraí, vamos observar algumas questões. Gente, o que a gente conta de historinha não é nem 10% do que realmente é o cenário real que acontece na nossa vida. A gente usa das nossas historinhas para não só justificar as nossas ações, como também para nos convencer e tentar convencer os outros daquilo que lá no fundo nem a gente sabe por que está acontecendo. E quando a gente usa desses artifícios de contar essas mesmas historinhas, a gente conta essas historinhas tão bem, mas tão bem, que a gente toma elas como verdadeiras, como se esse realmente fosse o cenário concreto, o cenário real. Acontece que não é bem assim. Quando a gente faz esse modelo, quando a gente trabalha dentro desse sistema, que é o sistema que eu trabalho, dentro do método que eu criei, a gente faz esse caminho de volta e aí é onde a gente vai começando a perceber quais são realmente os gatilhos,
quais são realmente as bases que eu estou trabalhando e quais são realmente as minhas motivações para eu agir como eu ajo. Porque é muito fácil eu continuar culpando o processo, culpando a chefia, culpando o sistema, culpando a política, culpando os clientes, ok? É muito mais fácil. Agora, quando a gente faz esse cenário de volta, que aí esse executivo tomou essa consciência e viu que a história dele estava se repetindo depois de 3 anos, com muitas semelhanças, só que agora ele acreditava piamente de que a dificuldade dele era no processo. E aí eu perguntei, qual é o seu nível de autonomia diante desse processo? Ele falou, bom, lá no ponto que está travando eu não tenho autonomia. Ok. Qual é o nível de autonomia ou de autoridade que você tem diante dessa chefia? Ah, não tem autoridade, porque chefia é nova, chegou fazendo um monte de mudanças, eu não concordo. E começou a questionar, muita crítica, muito julgamento, muita terceirização. O que a gente observa é que quanto mais a gente traz comportamentos de delegar e justificar essas dificuldades, mais eu posso aprofundar que eu vou achar. Esse executivo, quando tomou a consciência de que o movimento que ele estava fazendo era bem semelhante aos movimentos anteriores, só que cada movimento desse, ele se firmava num pontinho, montava uma historinha. Ó, como é que a gente faz? A gente monta as historinhas, primeiro a gente acredita nessa historinha, depois a gente conta para as pessoas e aí as pessoas acreditam nessa historinha e daqui a pouco tá todo mundo acreditando nessa historinha, tanto que ela começa a se mostrar muito real para a gente. Quando esse executivo tomou a consciência, o que estava acontecendo com ele? Aqui nos processos e na dificuldade com os chefes, era apenas o topo do iceberg. Esse executivo tinha sérias dificuldades em lidar com hierarquia. Toda vez, em todos os movimentos anteriores dele, gente, isso não é um processo tão simples para a tomada de consciência, porque essa tomada de consciência é um movimento muito interno. Não está aqui no racional em que você fala, então tá bom, você está me falando que é problema com hierarquia, então é problema com hierarquia. Não. É um movimento que precisa ser internalizado, que você precisa acessar algumas emoções, acessar alguns conteúdos para que isso reverbere para o seu externo, que faça sentido. Senão, não tem rompimento de crenças, não tem rompimento de paradigmas, ok? Quando ele percebeu que dentro das historinhas que ele estava contando, as principais dificuldades dele era com hierarquia, e aí a gente foi trabalhar um pouquinho na base dele, tá? Era com hierarquia, autoridade e centralização. 3 pontos fundamentais, nada agradáveis para esse executivo que tomou a consciência. Toda vez que ele chegava num ponto, imagina que a gente está aqui e aí a gente começa a subir, né, dentro da empresa, a gente vai tendo sucesso, a gente vai conseguindo, vai passando o tempo. Toda vez que ele começava a alcançar alguns níveis dentro da empresa, ele fazia sempre o mesmo movimento. Isso vinha já ao longo da carreira dele, em que nos primeiros sinais de ter que lidar com a hierarquia que ele não concordava, em que ele se sentia com alguém mandando nele, que alguém era maior que ele já começava a movimentar e a mobilizar o cenário dele, criando cenários e criando acontecimentos para justificar aquilo que ele não conseguia lidar. E aí, diante do problema com a dificuldade de hierarquia e autoridade, ele buscou, e isso justifica um pouquinho dele ter buscado a profissão que ele buscou, executivo de vendas, viajando
a semana inteira, vários estados, vários clientes, liberdade de ação, trabalhando muito de casa, sem mesa, sem escritório, sem chefe mandando nele o dia inteiro. Ficou claro para ele que a liberdade é um valor muito forte para ele. Só que é uma liberdade que ele entende que se ele tiver autoridade e hierarquia sobre ele e ele não puder centralizar do jeito que ele quer ou que ele gostaria, ele entende que ele perde a liberdade. Se eu perco a liberdade, não há por que eu continuar entregando algo, dedicando a minha vida e a minha energia em uma empresa. Qual é o movimento que ele estava fazendo? Que isso é muito importante para que a gente observe. Toda vez que ele chegava num ponto dentro da empresa que começava a barrar dentro de um desses fatores, ele tentava manipulação de diversas formas, tá, gente? A nível muito inconsciente, pouquinho consciente. Então, ele fazia a manipulação no nível pequeno de consciência, só que lá nas profundezas do inconsciente dele, ele buscava de todas as formas. Então, aquela pessoa que tenta burlar o processo, é aquela pessoa que tenta jogar uma historinha para cima de alguém para convencê-la de fazer um caminho paralelo, é aquela pessoa que distorce, faz as coisas por debaixo do pano dentro da empresa. Esse executivo começou a perceber, e isso foi difícil para ele relatar, mas ele me relatou, que ele estava já fazendo movimentos de disseminar a visão negativa que ele estava diante da empresa e dos processos para os demais colaboradores e, o que é pior, para pessoas da própria equipe dele. Então ele falou assim, olha, agora ficou claro, eu reuni as pessoas no café, nas mesas de reunião, a gente saía para almoçar, e engraçado você falando isso, porque antes eu entendia que estava todo mundo desgostoso também com a empresa. Agora fica claro para mim de que eu comecei a criar este cenário e com isso eu fui atraindo pessoas que estavam vibrando na mesma desmotivação ou com paradigmas e crenças semelhantes, e aí com isso hoje eu observo que está todo mundo desmotivado com a empresa, que foi uma questão que ele me trouxe. E falou, olha, não sou só eu que tenho dificuldade com o processo, não sou só eu que estou grilado com esse chefe, tá todo mundo. Quem é todo mundo? Me fale quais são as pessoas que estão com a mesma visão que você. E o que te faz pensar que essas pessoas têm exatamente as mesmas visões e as mesmas motivações que você? De onde saiu isso? E aí ele parou, pensou e falou, que feio isso que eu estou fazendo, Marcelo. Porque agora eu me vejo fazendo um movimento de trazer as pessoas para essa minha visão, para justificar que não sou somente eu que não quero ficar, para que enquanto as pessoas me digam que elas também não querem ficar, isso me faz bem. Assim eu saio da responsabilidade de assumir que eu realmente e os porquês que eu não quero ficar. Olha que forte que é isso. Eu falei, ok, tá tudo certo. Nós começamos a observar os movimentos que você está fazendo. A gente já viu o porquê que você quer novamente buscar uma recolocação, mas a pergunta é, lá para a nova empresa que você vai ser diferente? Será que lá, em vez de você encontrar uma dificuldade no processo, você não vai encontrar uma dificuldade com uma pessoa, ou com um cliente, ou com um tipo de negócio? Será que na primeira dificuldade que você enfrentar de um não do seu chefe, você não vai começar a criar os mesmos mecanismos para justificar a sua saída novamente? Por quanto tempo? E a que custo? Você vai continuar vivendo a sua vida profissional, levando a sua carreira dessa forma. Quando esse executivo tomou essa consciência e começou a perceber que enquanto ele não trabalhar esses gatilhos e esses movimentos repetitivos inconscientes que ele estava fazendo, não tem empresa que dê certo. Ele pode trabalhar sozinho, que ele vai arrumar uma dificuldade com o fornecedor,
com o cliente, uma secretária, ou com o sistema, com o governo, com os impostos, não sei. O que fica claro aqui é preciso olhar a base. Enquanto a gente não acessa e conecta as bases que nos levam a agir pelo que nós agirmos, nós vamos continuar acreditando que os nossos problemas são aqueles em que a gente já está tão expert em contar as historinhas que a gente já não sabe mais discernir entre realidade e criação da minha mente. Quando a gente aprofundou um pouquinho mais nas bases desse executivo, a gente encontrou grandes dificuldades dele, por exemplo, com o pai. O pai sempre foi muito autoritário, o pai sempre definiu quais eram as rotas que ele ia traçar, tanto que ele fez uma formação acadêmica diante do que o pai determinou. Ele sempre recebeu muitas ordens e sempre foi muito agredido pelo pai, nas bases do pai. Quando nós voltamos também para avaliar um pouquinho lá na fase dos seus primeiros trabalhos, seus primeiros empregos, ele também teve experiências frustrantes com chefes ditadores, autoritários, rígidos, que manipulavam e alguns xingavam ele também, que diminuíam ele de certa forma. Quando a gente observa de todas essas experiências passadas e dos traumas que foram gerados e a gente vai na origem disso, a gente chega aqui nessa fase de uma maneira que a gente consegue entender muito mais para onde é que está indo a minha carreira. Eu posso sim decidir trocar de empresa, eu posso sim decidir trocar de profissão, desde que eu faça isso de uma maneira mais consciente, ajustando dentro dos meus modelos e faça os ajustes necessários, mas não os ajustes necessários para o novo lugar que eu estou indo, mas os ajustes necessários para gerar o crescimento, gerar a maturidade que eu preciso para conseguir melhor gerenciar as crenças, os paradigmas e todos esses traumas e essas experiências não tão boas, que a gente não considera boas, que nós experienciamos na nossa carreira profissional. Esse executivo entendeu que realmente ele quer buscar uma nova colocação no mercado, só que agora nós trabalhamos as bases para ele, porque senão daqui a pouco ele vai atrair o mesmo tipo de empresa, com os mesmos tipos de chefes e líderes, com o mesmo tipo de equipe, com as mesmas dificuldades, e daqui 1 ano, 2 anos, ou até menos que isso, ele está largando tudo, desconsiderando que tudo foi ruim e tendo que gastar energia absurda para construir tudo do zero de novo. A gente não precisa construir tudo do zero toda vez que a gente sai de uma empresa ou que a gente vai começar um novo projeto, porque nada é tudo do novo. Quando a gente aprende a aproveitar melhor as nossas bases, a limpar, fazer uma limpeza de crenças, de paradigmas, de experiências nessas nossas bases, a gente consegue desenvolver um novo olhar das experiências que nós vivemos, do tanto que tem riqueza das experiências que nós vivemos, do tanto que nós temos bases fortes, do tanto que nós temos força. E aí foi engraçado que no final da reunião, esse executivo virou para mim e falou assim: poxa, agora ficou até mais difícil, porque eu vejo que eu até que gostaria de continuar nessa empresa diante dessa nova visão que eu consegui enxergar aqui. Eu vejo que o cenário que eu estava olhando era uma visão estreita, Marcela. E agora eu observo que nada é tão ruim quanto a gente conta, né? E aí eu falei: ok, a sua decisão está tomada? Ele falou: sim, a minha decisão está tomada. Só que agora eu saio muito mais leve de onde eu saí, de onde eu estou, e eu saio de uma maneira muito menos julgadora e crítica na qual eu estava fazendo. É muito mais fácil a gente sair da posição de vítima nesse momento, porque é lá na posição de vítima em que eu não preciso agir.
e que se eu não preciso agir, enquanto isso, eu critico, eu julgo, eu aponto e todos esses movimentos. Então eu fiz questão de trazer isso porque quantas vezes nós estamos tomando decisão ou nós estamos buscando caminhos, acreditando em historinhas que não são reais, mas que a gente conta elas há tanto tempo por medo ou por não conseguir acessar qual realmente são as bases, que a gente passa a acreditar. E o mercado acredita e as pessoas acreditam, mas a gente segue num caminho tão ilusório que deixa de fazer sentido para nós. E aí a gente passa a não entender por que os resultados estão tão ruins, por que a gente não consegue se encontrar numa profissão, por que a gente não consegue cumprir uma missão ou entender qual que é o nosso propósito aqui nesse planeta ou dentro do mercado de trabalho. São experiências, são tomadas de decisões importantes, mas que a gente precisa observar um pouquinho nas bases. E é só lá na base, é só lá nas profundezas, nos bastidores do que realmente é a nossa vida, sem máscaras, sem historinhas, sem os mimimis que a gente conta para que os outros acreditem. Como que ele saiu dessa reunião? Foi até engraçado. Ele saiu de uma maneira muito fluídica, ele saiu com uma parceria muito bacana, a empresa fez um acordo legal com ele e hoje ele já está fazendo alguns processos de recolocação, mas ele descobriu o que mais ele quer fazer, ele está cheio de projetos, ele retornou à força dele. Ele voltou para a força dele. E quando a gente volta para a nossa força, ninguém tira. Ninguém tira. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E dentro desse método, a gente consegue olhar além. Olhar aquilo além da nossa mente racional, das nossas historinhas e das nossas conversas vitimizadas que a gente cria por aí.